Bom, eu quero trazer então para vocês esse resumo das penas que foram colocadas pelo Supremo Tribunal Federal aos réus nesta quinta-feira. Pode jogar a ilustração no telão para a gente. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, com 27 anos e 3 meses de prisão, num regime inicial fechado e também com possibilidade de perda de cargo militar. Por quê, pessoal? Como vocês perceberam ali na fala do ministro relator Alexandre de Moraes, ele agora determina que o Supremo Tribunal Militar também faça um julgamento dos militares, porque há essa necessidade aqui no país. Quando um militar é condenado pela Justiça, ele também precisa passar pelo, digamos, banco dos réus no Supremo Tribunal Militar. É por isso também que há a possibilidade de Jair Bolsonaro e os generais que foram condenados no Supremo Tribunal Federal, se de fato tiverem que cumprir a pena em regime fechado, fazerem isso em um presídio militar. Então, há a possibilidade da Papuda, há a possibilidade de uma sala montada na sede da Polícia Federal em Brasília e também uma terceira situação que seria o cumprimento em um presídio militar. Vamos para o próximo aqui. Nós temos também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, com 24 anos de prisão, também em regime inicial fechado e com perda de cargo de delegado da Polícia Federal. Então, diferentemente dos generais e de Jair Bolsonaro, que era capitão militar, no caso dele, ele perde a posição e o cargo de delegado da Polícia Federal. Não pode mais atuar na instituição de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai lá, pode seguir. Também falamos de Augusto Heleno, que pegou 18 anos e 8 meses de prisão também em regime inicial fechado e a perda de cargo militar, situação parecida com a de Jair Bolsonaro. Vamos seguir, vamos para o quarto, que é Alexandre Ramagem. Aqui também é uma situação diferente. Ele tem 16 anos e 1 mês de prisão, regime inicial fechado e o Supremo Tribunal Federal definiu que ele perca o mandato de deputado federal. E isso agora vai precisar ser definido também na Câmara dos Deputados. Hugo Mota já sinalizou que vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é uma discussão que precisa acontecer e receber o aval também. A tentativa agora de Alexandre Ramagem é jogar essa decisão para o plenário da Câmara para ver se ele consegue um número maior de votos favoráveis a ele e não apenas a uma comissão. E ele também perde o cargo na Polícia Federal, ou seja, prejuízo gigante para essas pessoas, porque não é somente a condenação, é também a impossibilidade de você continuar qualquer tipo de carreira no espaço que você ocupava. Braga Neto, por exemplo, além de 26 anos em regime fechado, também tem a perda do cargo militar. Vamos para a próxima. Está chegando aí ao fim. Almir Ganier, 24 anos, também regime inicial fechado, também com perda de cargo militar. Todos esses aqui vão para julgamento no STM. 19 anos para Paulo Sérgio Nogueira, também regime fechado, com perda de cargo militar. E para finalizar, Mauro Cid, que diante da delação premiada e do acordo que fez com a Procuradoria-Geral da República, 2 anos de prisão, regime inicial aberto e tudo isso por conta da delação. Só que qual que é a situação aqui? Ele também vai ter que ir para a reserva, não poderia mais atuar. A gente sabe que Mauro Cid era considerado um militar exemplar, tinha chances grandes de crescimento dentro da corporação, mas agora perde essas chances, com possibilidade até de morar fora do país diante de toda essa situação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de Mauro Cid, mas eu quero saber de vocês se a dosimetria foi exagerada ou regular no posicionamento de vocês, Alangani. Olha, Evandro, eu vejo que foi muito grande, né? A gente está falando muitas vezes de assassinos, pessoas que se envolveram em corrupção bilionária e tiveram penas bem menores do que essa. Quando a gente pega o caso de Jair Bolsonaro, 27 anos, significa que ele vai morrer na cadeia, uma pessoa que já tem problemas de saúde por conta da complicação da facada. Então eu vejo que foram penas bastante elevadas, inclusive eu defendo aqui que foi uma condenação injusta. Entendo, né, a decisão da Justiça, a gente respeita a decisão da Justiça, mas eu acho que foi uma decisão injusta, portanto também acredito que as penas deveriam ser bem menores. 4h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Lembro que havia a possibilidade de, caso Jair Bolsonaro pegasse as penas máximas, ter aí uma condenação de até 43 anos. Porém, diante da idade, das questões de saúde, há vários artigos que são aplicados ao fazer a dosimetria de penas e o ministro Alexandre de Moraes acabou reduzindo. Tem uma questão muito curiosa também na maneira como a dosimetria de penas foi trabalhada, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele
aponta aquilo que ele entende a partir das contas que faz por meio da Constituição. Só que ele também estuda os relatórios que são apresentados pelos outros ministros para tentar aproximar a decisão dele daquilo que vai ser dito pelos ministros que participam da primeira turma para chegar a um consenso. Vocês perceberam isso ontem? O ministro relator falava o que ele entendia que deveria ser a pena, aí os outros ministros mencionavam: a minha era 3 meses a menos, ou a minha tinha 1 ano a menos, então diante disso eu abro mão da minha decisão e acompanho o ministro relator, exceto o ministro Luiz Fux, que não participou da dosimetria porque votou pela absolvição. Mas entendam que há toda uma construção baseada na maneira como os ministros proferem e criam os seus votos para que o relator chegue à dosimetria de penas, que para você foi justa ou injusta, Fábio Piperno? Foi justo. Ninguém foi condenado por um único crime, né? A gente está falando em pessoas, na maioria delas, condenadas por 5 crimes, né? E aqui no Brasil também não há esse histórico de condenação de militares de alta patente, o que também por isso faz desse julgamento algo absolutamente histórico na vida brasileira, né? São aí 100 e tantos anos de relatos de golpes sempre seguidos de anistia, toda vez. E, felizmente, isso não acontece agora. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, veja, são penas de 20 e tantos anos, na maioria dos casos, mas ninguém, obviamente, cumpriria isso, porque a gente acabou de falar em progressão de pena, de aí 1/6 ou 1/4. Então, por exemplo, 27 anos daria, se for 1/6, 4 anos e meio. Agora eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, né? Eu recebi dados hoje da Trix, que é uma empresa muito reputada, né? Uma empresa que ela faz, enfim, ela tabula dados de inteligência de dados digitais. E nesses últimos 2 dias, eles constataram, então, mais ou menos um número absurdo de 200 milhões de interações, né, nas diversas plataformas digitais sobre sobre esse julgamento. 24% contrárias ao presidente Bolsonaro, 22% favoráveis e 54% neutros. Para mim é um dado extremamente significante. Por quê? Nesses últimos dias, especialmente ontem e hoje, a gente tem visto, claro, muitos e muitos deputados do PL, da base, do núcleo mais duro do bolsonarismo, clamar aí por anistia, anunciar os próximos passos e tal, né? Mas a gente também ouve um certo silêncio por parte de políticos dos partidos de centro. Eu imaginava, honestamente, uma comoção maior. O que também me leva a supor uma outra coisa. O rigor dessas condenações e dessas penas faz com que também esfrie um pouco o ímpeto de enfrentamento, por exemplo, dos muitos parlamentares que estão sendo investigados nas questões relacionadas às emendas. Então eles começam a olhar e falam: opa, o negócio é sério, deixa eu ficar na minha, porque, afinal de contas, as condenações são duras.